Herói. Homem extraordinário pelos seus feitos guerreiros, pelo seu valor ou magnanimidade. Café com... Internacional de Automobilismo, Ayrton é quem ditava as normas de segurança. Tanto que para o último grande prêmio realizado no Brasil, ele fez questão de checar tudo pessoalmente. Ao sair da curva do Senna, o piloto entra na curva do Sol, uma das mais rápidas aqui do circuito de Interlagos. E se ele tiver um problema de suspensão, ao entrar na reta oposta, é para este ponto que o carro vem. E foi exatamente por causa deste ponto que Ayrton Senna teve uma das maiores brigas com os fiscais da Federação Internacional de Automobilismo. Ayrton Senna queria que a área de escape fosse maior neste ponto. E os fiscais acharam desnecessário. Somos nós que guiamos os carros e nós que, infelizmente, eventualmente sofremos acidentes. Portanto, ninguém gosta de bater no muro. Quem é piloto? Um dirigente não sabe exatamente o que é isso. Ayrton saiu ganhando. A área de escape foi ampliada. A caixa de brita, que são estas pedras que diminuem a velocidade do carro, também foi ampliada. E o muro, que antigamente terminava aqui, foi recuado e ficou conhecido como o Muro de Berca. Se as providências que foram tomadas aqui tivessem sido tomadas em Imola, você acha que todos esses acidentes teriam sido evitados? Será que eles fariam isso lá? Será que fizeram? Será que não cansaram de ver tanta gente bater lá e quase perder a vida lá? E não mudou nada. Não mudou sequer com a morte do rapaz no sábado. Pelo menos o que podia se esperar, ainda que fosse na Vila Neve, pelo menos pneu. Já que, é claro, não se faria uma caixa de brita, mas... E o que foi feito para domingo? Nada. Daqui a pouco você vai ver a reação internacional à morte de Ayrton Senna e o destaque que a imprensa estrangeira deu à tragédia de San Marino. O Procurador-Geral de Justiça do Rio, Antônio Carlos Biscaia, vai entregar agora à tarde as denúncias contra os envolvidos. A morte de Senna levou a fábrica francesa de motores Renault a exigir maior segurança nas competições de Fórmula 1. Na Alemanha, a Ford suspendeu os anúncios em homenagem ao piloto Michael Schumacher, o vencedor da corrida de ontem em Imola. Na Itália, centenas de pessoas choram a morte de Ayrton Senna na porta do hospital onde está o corpo do piloto brasileiro. É o que mostra de Bolonha o repórter Pedro Bial. O grupo de fãs de Ayrton Senna, que permaneceu durante toda a noite em frente ao Instituto Médico Legal de Bolonha, esta manhã se transformou numa pequena multidão. Aqui no pátio interno do Instituto, os jornalistas esperavam a confirmação de que o corpo de Ayrton Senna seguiria mesmo ainda hoje para o Brasil. Para as centenas de fãs italianos de Ayrton Senna, a questão do traslado do corpo não tinha importância. Eles só queriam chorar a morte do ídolo. Flores chegavam sem parar. Homens e mulheres trazendo os buquês da despedida. Uma fita verde e amarela ficou esquecida no chão. O empresário de Senna, Julian Jacobi, chega para reconhecer o corpo acompanhado do embaixador do Brasil na Itália, Orlando Carbonar. Depois, vem 2 caixões. Os corpos do austríaco Ratzenberger e do brasileiro Senna estão na mesma sala. Chegam telegramas do Brasil e de vários países da Europa. O embaixador brasileiro Orlando Carbonar vem atender a imprensa e afirma que está quase tudo certo para a liberação do corpo ainda hoje. Estamos fazendo o possível para que seja o mais rápido. É possível que se consiga para ainda hoje à noite. Só que as esperanças do embaixador são frustradas logo em seguida. O cônsul brasileiro em Milão convoca uma coletiva para o meio da tarde. Faltou sensibilidade para escolher o local da entrevista. Todos os repórteres brasileiros e estrangeiros invadem o lobby do hotel, onde o irmão de Senna, Leonardo, e amigos íntimos do tricampeão tentavam se esconder da imprensa. E o cônsul José Botafogo Gonçalves desmente todas as previsões anteriores. O corpo de Ayrton Senna permanece em Bolonha, pelo menos até amanhã à tarde. Nós estamos aguardando a liberação pelo juiz do documento para o embarque do piloto. Dado o adiantado da hora, não creio que será mais possível que ele embarque hoje. Esse embarque deverá ocorrer amanhã. O mundo inteiro chorou hoje a tragédia de San Marino.
Jornais de todos os países abriram manchetes de primeira página para noticiar a morte do piloto brasileiro. De Bolonha, na Itália, o repórter Roberto Cabrini mostra a repercussão nos jornais da Europa. A TV inglesa abriu o noticiário da tarde, mostrando as flores que não param de chegar à sede da Williams em Didcot. And above all, why is there a concrete wall here at all? Questiona também a necessidade do muro de concreto, obstáculo mortal no caminho de Ayrton Senna. A BBC falou da dor que toma conta do Brasil. Senna was the country's #1 hero. E o ex-piloto Stirling Moss comparou Ayrton Senna a grandes legendas de Juan Manuel Fangio e Jimmy Clark. Em toda a Europa, os jornais trazem uma só manchete: a morte na curva. Repetem os franceses L'Équipe e Libération. O inglês The Sun traz o desabafo de Damon Hill, lágrimas para Senna. O Today fala no presságio da morte. E o próprio Senna confirma a profecia ao advertir sobre os perigos de Imola, no artigo do jornal de ontem do alemão Volt von Fontag. Entra para a história como a crônica de uma morte anunciada. Ayrton! 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 Senna do Brasil! Acabou. Muito cedo mesmo. 34 anos, não dá para aceitar. Era orgulho do nosso país. Ele pediu que deviam ter mais segurança naquela prova. Eu achava que eles tinham que ter cancelado aquela prova. Não deveria ter acontecido. Significou um sonho de esperança muito grande. Ele era uma pessoa que animava a gente. Perder uma pessoa tão importante, que representava o Brasil todo. Era uma conquista nossa, era uma vitória que nós tínhamos. Você vai ver em instantes. O piloto Rubens Barrichello já está no Brasil. E as últimas informações sobre a chegada do corpo de Ayrton Senna. Herói. Pessoa que, por qualquer motivo, é centro das atenções. Barrichello desembarcou no aeroporto de Cumbico e passou o tempo todo ao lado do pai. Depois do susto de sexta-feira com o acidente de Rubinho e das 2 mortes no fim de semana na Fórmula 1, Rubão estava chocado. Realmente é uma coisa que eu não consegui ainda definir. A primeira sensação é de poder ter pego o Rubinho, de sentir que ele está inteiro, tá nosso. Mas realmente esse conflito interno de saber que realmente um pai está sofrendo muito, aquilo que eu sexta-feira sofri, é muito triste. Realmente não dá para medir e eu não consegui ainda definir essa situação. Rubinho chegou abatido depois de ter vivido o pior fim de semana de sua vida. Barrichello chegou da Europa às 6 horas da manhã. Trazia com ele uma mistura de sentimentos. A alegria por ter escapado ileso de um grave acidente na sexta-feira. A tristeza, como todos, pela morte, principalmente do amigo Ayrton Senna. E a revolta pela falta de segurança na atual Fórmula 1. Eu acho que eles têm que mudar, possivelmente afastar muito mais as curvas, ter muito espaço. E se tiver que gastar dinheiro, eles vão ter que fazer, porque a gente tem que aprender nessas coisas, a gente amadurece um pouco mais. Ayrton! 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 Senna do Brasil! Era uma alegria do povo, era isso. Agora com a morte dele, fazer o quê? Ele morreu. Ele era seleção brasileira na vida, né? Meu Deus, aqui eu tô arrepiada, ó. Francamente. Quer ver, ó? Aqui, passa, vamos ver a coisa. Ui. Ah, mas não é de acreditar, por amor de Deus. É triste, não tem palavra para dizer mesmo. É horrível mesmo. A gente fica chateado de ver tudo isso. É triste. Não consegue dizer nada? É impossível, a gente não pode ter perdido uma pessoa tão querida. Não é mentira, não é verdade.
A justiça italiana ainda não liberou o corpo do piloto Ayrton Senna para que ele possa ser trazido de volta ao Brasil. É o que informa de Bolonha o repórter Roberto Cabrini. Centenas de fãs de Ayrton Senna não arredam o pé da frente do edifício do Instituto Médico Legal de Bolonha, onde está o corpo do piloto. A justiça italiana acaba de definir que a autópsia no corpo de Senna será realizada amanhã cedo. Feita a autópsia, o corpo fica liberado para seguir para o Brasil. De Bolonha, na Itália, Roberto Cabrini. O sobrenome Silva é de longe o mais comum do Brasil. Ayrton também não chega a ser um nome diferente. Ayrton da Silva poderia ser um cidadão comum entre outros 140 milhões de brasileiros. Mas não era. Porque o Ayrton era Senna da Silva. As coisas para ele pareciam ser mais fáceis, menos brasileiras. Enquanto nós, os Silvas, corríamos atrás de cruzeiros reais, milhões de dólares corriam atrás do Senna da Silva. Ele era mesmo diferente. Um brasileiro da Silva normal torce para ter sol no fim de semana. O Senna da Silva adorava um domingo de chuva. A vida dele sempre foi uma grande correria. É verdade que os brasileiros da Silva também vivem apressados, mas para todos nós, a pressa daquele Silva parecia até menos perigosa que a nossa, porque era dominada por um talento heróico, quase mágico. Diferenças à parte, o Senna da Silva era brasileiro. Um brasileiro que vivia rodando o mundo, mas brasileiro. Um parente nosso que tinha dado certo, que era respeitado, poderoso, imbatível. Talvez por isso o 1º de maio nos tenha ferido tanto. Porque perdemos nosso primo predileto, o maior orgulho da nossa família. Nós, brasileiros da Silva, não temos mais o nosso herói. Ou será que temos? Talvez até um herói maior. Nós que perdemos Senna numa curva, que o reencontramos na solidão da espera, que voamos com ele na última corrida. Não. Um herói, mesmo ferido, não pode partir. Ele fica com a gente. Não parte. Jamais. Começa agora o Telejornal Brasil, com Boris Casoy. Boa noite, estas são as manchetes do Telejornal Brasil. A justiça italiana manda investigar as mortes de Senna e Ratzenberger. Os carros vão ser periciados e os corpos vão passar por autópsias. O corpo de Senna chega ao Brasil na quarta-feira. Aqui do Ibirapuera. Segundo as últimas informações, o corpo do piloto Ayrton Senna deverá deixar a Itália amanhã à noite e chegar ao Brasil na quarta-feira às 5 horas da manhã. Do aeroporto de Cumbica, ele segue aqui para a Assembleia Legislativa num carro do Corpo de Bombeiros, onde será velado durante todo o dia e o enterro confirmado para amanhã de quinta-feira às 11 horas da manhã no cemitério do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Um verdadeiro esquema de segurança com 3.500 homens da Polícia Militar já está sendo preparado. E a própria Polícia Militar avisa, quem quiser dar o último adeus a Ayrton Senna
deverá comparecer aqui à Assembleia Legislativa, já que o público não terá acesso ao cemitério do Morumbi. Várias presenças de pessoas já foram confirmadas, entre elas Frank Williams, o presidente e dono da escuderia Williams. Uma homenagem está sendo preparada a Ayrton Senna, uma exibição da Esquadrilha da Fumaça, que foi um pedido do presidente Itamar Franco, porque sabia que Ayrton Senna era um fanático por aviões. Boris. Obrigado, Petrin. Em Brasília, o presidente Itamar Franco participou das negociações para a transferência do corpo do piloto Ayrton Senna para o Brasil. A reportagem é de Heraldo Pereira. Em Brasília, hoje, todo mundo perdeu a graça. Do palhaço, que é a figurinha carimbada nos acontecimentos da capital, ao cidadão anônimo, ninguém conseguiu encarar de frente as manchetes de jornais. No coração do poder, que é a esplanada dos ministérios, foi assinado o decreto de luta oficial por 3 dias. A medida extensiva a todo o país é decisão do presidente Itamar Franco, que passou o dia no Palácio do Planalto, tratando da remoção do corpo do piloto Ayrton Senna para o Brasil. Pelos microfones do Congresso, durante o dia inteiro, passaram, em vez de simples parlamentares, torcedores de Fórmula 1. Hoje, representantes de todos os partidos deixaram de lado as divergências políticas para falar do acidente com o piloto brasileiro. O parlamento já tem 3 pedidos de sessão solene em homenagem ao tricampeão de Fórmula 1. A data ainda a ser definida deve coincidir com o esforço do ministro da Fazenda em votar o plano econômico. À tarde, também perplexo com o acidente, o ministro Recupero interrompeu a agenda econômica para falar de Ayrton Senna. Nós encontremos nele o exemplo de um Brasil que deu certo e que soube com isso deixar sua marca no mundo. Os pais do piloto Ayrton Senna passaram o dia recolhidos na casa de amigos. No prédio onde eles moram, na zona oeste de São Paulo, o movimento de fãs foi intenso. Todos queriam demonstrar à família a dor que sentiam pela perda do ídolo. No rosto de cada brasileiro, o retrato de uma nação inteira ainda desolada. A impressão era que ninguém queria acreditar na manchete. O verde e amarelo na janela, hoje é homenagem. No braço, ao lado do preto, saudade. A tarja com uma semana sai, mas aqui no meu coração, o preto em morte de Ayrton Senna vai ficar pro resto da vida. Na casa da família de Senna, o desconsolo se traduziu em silêncio. A mãe de Ayrton foi levada esta manhã, sem que ninguém percebesse, para a casa de amigos, onde já estava o pai do piloto, trazido do sítio da família em Tatuí. Enquanto isso, a assessoria confirmava os problemas com a justiça italiana para a liberação do corpo. O corpo do Ayrton não foi liberado pelo juiz local e que para ser trazido para o Brasil, e que provavelmente o corpo do Ayrton deverá ser trazido somente amanhã. A imprensa estrangeira também está à espera de notícias da família. Esse jornalista disse que na Argentina a morte de Senna também comoveu o país. Ayrton era o ídolo que nós gostaríamos de ter e não tínhamos desde Carlos Reutemann. Se no futebol o Brasil já não tinha mais motivos de alegria, nas pistas, Senna era a certeza de vitória. Ayrton sí era permanente generador de éxitos y risas para el pueblo brasileiro. Essa verdadeira obsessão por vitórias de Ayrton nos dava a certeza também de que quebrar todos os recordes seria uma questão de tempo. Tempo contra o qual Senna sempre lutou na Fórmula 1, onde cada segundo para ele era uma verdadeira eternidade. E foi assim, rápido como Senna, que o Brasil perdeu no Muro de Imola seu maior esportista, depois de Pelé. A dor dos pais de Ayrton Senna foi compartilhada pelos pais de outros pilotos. A mãe de Christian Fittipaldi foi levar hoje consolo à família do piloto e mostrou todo o sofrimento de quem vive o temor de ver o filho sempre tão perto da morte. Espero que com isso, esse pessoal todo abra os olhos e se conscientize um pouco que aquilo não é uma arena, que é um esporte e que o pessoal que faz aquilo faz por amor, realmente por amor. Porque ontem à noite, quando eu quis falar com o Christian, nem liguei para ele, porque eu falei, o que eu vou falar para ele? Christian, sai fora disso, o que eu vou falar? Enquanto é tempo. É o pedido que você faria para ele, sair das corridas? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. A cobertura completa sobre a morte de Senna e as investigações do acidente direto da Itália, você vai ver ainda nesta edição do TJ Brasil. Comemorações de vitórias, que não foram poucas.
Aos 34 anos, ele conquistou 62 pole positions, 41 primeiros lugares e 3 títulos mundiais. A morte deste campeão mexeu com o sentimento das pessoas. Eu era um dos maiores fãs dele. Eu tenho todos os retratos, tenho todas as coisas dele lá. Estou magoadíssimo mesmo. Foi uma perda para todo o país, entendeu? Porque era uma pessoa que trazia alegria e trazia vitória para o Brasil, um país sofrido e que é muito triste. Este jovem ficou sabendo da morte de Senna hoje e custou acreditar. É difícil de acreditar, muito difícil mesmo. Que imagem que você tem do Senna? De vitorioso, né? Sempre honrou as cores nacionais e é o nosso maior ídolo. A morte de Senna mexeu com uma pessoa em particular, Toninho da Mata. 13 vezes campeão brasileiro, este piloto do campeonato de marcas conheceu Senna há 20 anos, quando os dois corriam no kart e era carinhosamente chamado por ele de velho. O último contato deles foi em dezembro do ano passado. Aos 50 anos, Toninho da Mata guarda boas lembranças de Senna e, com uma grande experiência, critica a falta de segurança na Fórmula 1. O próprio Ayrton Senna, em 92, reivindicou que acabasse o câmbio automático, que acabasse essa parafernália eletrônica, para que o talento do piloto voltasse a prevalecer. O próprio Ayrton reivindicou isso. Porque se chamava moço, também se chamava estrada. O prefeito Patrus Ananias decretou 3 dias de luto na cidade pela morte de Ayrton Senna. Ele enviou à família do piloto um telegrama em nome de Belo Horizonte, manifestando a tristeza pela morte de Senna. No final desse semestre, será inaugurado um cartódromo na cidade batizado com o nome do piloto. E o governador Hélio Garcia lamentou a morte do piloto Ayrton Senna e lamentou mais ainda pelo Brasil, pois ele acredita que o povo está carente de alegrias. Hélio Garcia disse que espera que outro brasileiro o substitua para dar alegrias ao povo. E acha que agora é hora de investir na Copa do Mundo, organizar o time para que ele não decepcione. A gente para por aqui. Você fica agora com o Jornal Bandeirantes. Uma boa noite e até amanhã. Se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam.